Boa noite a todas e todos. Me chamo Clara, sou aluna do curso de História da UFJF. Participo do Centro Acadêmico Galba de Mambo, Gestão Quem Avança Não Pode Parar. Este minicurso faz parte do nosso projeto de Historiadores para Historiadores. Agradecemos a presença de todos que compareceram nessa trajetória de minicurso. Nosso minicurso será dividido em 2 dias, hoje e amanhã, às 19 horas, necessitando de 75% de presença para a emissão de certificado, que serão enviados automaticamente por e-mail após o segundo dia. A aula de hoje será dividida em blocos, tendo no final do bloco as perguntas, as quais poderão ser mandadas no chat. Serão selecionadas e serão respondidas pela professora. Convidamos hoje a doutora em História pela Universidade Federal de Juiz de Fora, linha de pesquisa Poder, Mercado e Trabalho, mestrado em graduação e graduação em História, também pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Tem larga experiência docente no ensino superior, bem como em atividades de pesquisa e extensão, desenvolvendo projetos em diversas áreas e períodos da disciplina de História, a qual irá ministrar o nosso minicurso de hoje com o tema Pobreza e Assistência em Minas Gerais do Império à Primeira República. Boa noite, Virna. É um prazer ter você aqui hoje. E a gestão agradece por enriquecer bastante o nosso minicurso Fechar com Chave de Ouro. Boa noite, Clara. Eu que agradeço o convite do Centro Acadêmico de História para falar um pouco sobre o meu trabalho, a minha tese de doutorado. Na verdade, eu estou até tomando fôlego, eu tenho que dizer a vocês que dei uma aprofundada dela nesses 5 anos, e fui fazer isso agora, quando vocês me convidaram para poder falar sobre ela nesse minicurso. Então, na verdade, quem está muito grata sou eu. Por quê? Porque foi um processo... vocês sabem, né, enquanto historiadores formados em formação, que o nosso trabalho é muito árduo, né, muito sério, envolve muita dedicação e muito comprometimento, e eu até estava comentando com a Clara, com a Ana e com o Marco Antônio, antes de nós começarmos, né, esse nosso encontro, que quando eu fiz o meu doutorado, entre 2011 e 2015, eu já tinha começado há vários anos minha carreira como professora, eu sou professora hoje, né, mais do que nunca, do ensino fundamental e do ensino médio, então eu gosto muito disso, sou muito apaixonada pelo que eu faço, estive como professora substituta no ano passado na UFJF por alguns meses, amei demais a experiência também, mas acredito que eu seja mesmo uma professora do ensino fundamental e médio, e me identifico muito com isso, tenho muito orgulho do que eu faço. E voltando, né, estava dando cerca de aulas por semana. Então, foi um processo extremamente complexo para mim, muito sofrido, mas um processo também que eu compartilho agora com vocês, porque ele é parte da realidade que alguns já enfrentam ou vão enfrentar, né? O que nós temos para nós hoje, nessa conjuntura atual, principalmente para qualquer área das ciências humanas, é um trabalho árduo, né? Fincar o pé e enfrentar essas adversidades. Quando nós queremos, claro, né, passar por toda a formação, chegar até o final, né, que eu acho que isso é muito importante para nós, independente se vocês pretendam atuar, né, na área do serviço público federal ou na rede particular, como eu atuo. Eu também, só para complementar, porque eu não coloquei isso, né, no meu currículo Lattes, porque geralmente até um tempo atrás isso era uma coisa para não se colocar, porque senão você nem conseguia emprego. Eu faço parte da direção do Sindicato dos Professores de Juiz de Fora. Comecei a atuar este ano, estou muito empolgada com isso também, porque tenho aprendido demais a defender os direitos dos professores da rede particular e municipal de Juiz de Fora. Bom, vamos então, né, ao que interessa, que é a tese.
Vocês vão ver que eu selecionei vários slides para me orientar, porque eu sou uma pessoa muito falante, né? E eu costumo me perder. Muito obrigada. 1889 a 1923. E, à medida em que eu fui desenvolvendo os últimos capítulos, eu mudei para, na tese em si, 1870 a 1923, exatamente para que eu tivesse uma ideia melhor de como que se processou essa transição, tá? Entre império, né, e república, e durante essa transição, como que ficou, como ficaram as políticas públicas e privadas direcionadas, as iniciativas direcionadas para tentar minimizar a pobreza. E aí, só para a gente iniciar, então, vocês vão ver que a gente vai falar até muito mais dos anos iniciais da República, que é quando a gente tem mais essa assistência estruturada em Minas, mas eu queria começar falando um pouco sobre a pobreza de um modo geral, tá? Antes mesmo da gente apresentar os slides, eu separei alguns artigos de jornais que datam dos últimos anos, tá? Mais precisamente desde o golpe de 2016, em que eles tiraram, né, o governo do PT e a presidenta Dilma do poder, para a gente ver que houve um acréscimo imenso do número de pessoas que se pauperizaram e que ultrapassaram mesmo a linha da pobreza, chegando mesmo à miséria absoluta. Eu acho que esse é um dado importante para o Brasil inteiro, e também um impacto tremendo quando a gente pensa no estado de Minas Gerais, porque vocês vão ver daqui a pouco nos slides, quando a gente vê o Zema, o desgovernador do estado de Minas, oferecendo um auxílio na pandemia de R$ 39. Né? A gente não vai nem fazer um minuto de silêncio, a gente faz alguns segundos de silêncio, porque é algo inacreditável. E aí vocês me perguntam, mas o que isso tem a ver, né, com a questão teórica da pobreza? Isso tem uma relação direta com tudo que nós vamos falar aqui. Por quê? Porque quando a gente trabalha a história, né, a parte conceitual, que a gente vai trabalhar aqui, todo o arcabouço conceitual, ele está extremamente ligado a quê, gente? Ao contexto, né, em que nós vivemos. E é claro que as análises que nós fazemos e aquelas que eu fiz, né, relacionadas aos anos finais do Império e anos iniciais da República no Brasil, elas são, sim, uma prévia do que a gente vivencia hoje e tem uma relação direta com a forma de Estado, né, e de distribuição de recursos públicos que se estabelece no Brasil hoje, isso independente de governos, né, com um cunho mais social ou governos neo ou ultraliberais como esses que nós estamos enfrentando nesse momento, né, isso até grande parte da América Latina. E, então, eu gostaria, pode colocar nos slides, por favor? Já estão, né? Eu posso passar? Sim? Acho que... Pode sim, Birna. Tá. Mas eu acho que eu não estou conseguindo. Gente, acho que é alguma coisa minha que eu estou fazendo errada. Tudo bem. Oi, amor. Virna, passa a janela. Só um pouquinho, eu sabia que eu ia fazer alguma coisa errada, perdão, gente. Eu faço isso o tempo inteiro, é que essa plataforma é um pouco diferente para mim, me desculpem. Ok, espera aí um pouquinho. Beleza, já entendi. Marco Antônio me dando suporte aqui, tá, gente? Entendeu no WhatsApp?
Fiz tudo certinho agora? É isto? Sim, né? Sim. Ok? Obrigada. Muito obrigada. Então, eu trouxe para vocês, tá, alguns artigos de jornais só para a gente começar a nossa discussão, antes da gente teorizar mais. E eu tenho esse de 2015, tá, dizendo, né, que o Brasil já somava 13 milhões e meio de miseráveis e em um grupo que sobrevivia, né, hoje eu já nem sei dizer mais, a gente tem alguns mais atuais, com R$ 145 mensais. Um número que, de acordo com o IBGE, vinha crescendo desde 2015 e que, tá, representava no Brasil, à época, uma quantidade de miseráveis maior do que a população da Bolívia. Uma outra reportagem, nós temos aqui, de 2017 para 2018, foram 200 mil pessoas a mais que assumiram o status de miseráveis no Brasil. Então, se a gente fizer um cálculo, né, de 2016 para 2017, já eram quase 1.400.000, que foram acrescidos de 2017 para 2018 por mais 200 mil. E desde 2018, o Brasil tem ajudado a inflar os dados da extrema pobreza em todo o continente americano. Isso foi um estudo da CEPAL, tá? E, claro, né, orientado pela ONU. E a gente tem também uma imagem aqui de uma região que hoje, essa foto é de 2015, tá? São Paulo, é a favela do Moinho, comunidade do Moinho. Na região central de São Paulo, Campos Elíseos, ali hoje a gente tem a Cracolândia, tá? Mas é óbvio, né, que há 5 anos atrás a situação não estava como ela é hoje. Por que eu estou trazendo esses dados? Para a gente perceber que a pobreza é algo endêmico no Brasil, né? E que, claro, nós temos estados em que ela é mais grave e em que essas diferenças sociais e econômicas, né, elas podem ser observadas de forma mais clara. Aqui, 2 anos depois, um conflito entre a polícia e os moradores do Moinho, tá? Na região central de Campos Elíseos, São Paulo, em 2017. Essas comunidades, elas têm sido, né, o tempo inteiro expulsas dos seus locais, e na pandemia isso tem aumentado mais ainda. Então, essa situação de vulnerabilidade, que já é característica do povo pobre no Brasil de um modo geral, tem se agravado mais, né, desde março deste ano. E só, né, nesse bate-papo inicial, o auxílio emergencial do Zema, de R$ 39 para pessoas na extrema pobreza. Acrescentando, de acordo, né, com a reportagem do G1, que a renda será concedida em até 3 parcelas mensais, tá? Isso de acordo com a disponibilidade financeira e orçamentária do Estado de Minas Gerais. Mais de 170 mil brasileiros entraram para a pobreza extrema em 2019. E aí, esta reportagem, que é da semana passada, se eu não estou muito enganada, tá? As duas são. A gente sabe que saíram também alguns estudos dizendo, né, que o índice de pobreza, essa expressão que eles utilizam, sofreu uma melhora no Brasil de acordo ou devido ao auxílio emergencial, tá? Depois eu vou disponibilizar esses slides para vocês também, mas é preciso que a gente compreenda, né, que numa situação de total desespero, este auxílio emergencial, quando utilizado, né, corretamente por quem precisa, faz uma diferença tremenda, tá? E, claro, é uma política pública importante para tentar, né, diminuir os efeitos da vulnerabilidade, da pobreza em si. Essa tabela também é uma tabela do IBGE de 2018, tá? Ela trata, né, da distribuição domiciliar de renda per capita no Brasil. E eu trouxe só para vocês perceberem o quê? Que a vulnerabilidade maior, né, ou que a quantidade menor de renda se encontra aonde, tá? Entre adultos e crianças, e idosos e crianças com ou sem adultos, de acordo com as porcentagens, quando a gente observa a proporção,
tá? Por quê? Quando a gente olha esse rendimento domiciliar, a gente vê que ele é menor nessas faixas. Isso aqui são só dados. Quando vocês entram no site do IBGE, vocês vão achar lá, caso vocês tenham interesse, é um ótimo, como é que a gente pode dizer? É uma ótima fonte de pesquisa para quem quiser, tá? Ele traz gráficos e tabelas detalhadíssimos. Renda do trabalhador cai 20% na pandemia, pobres tiveram perda maior. Óbvio, né, gente? Porque uma coisa que a gente vai perceber aqui, uma das coisas que a gente mais aprende, né, isso nem sou eu que digo, os maiores historiadores que formam, né, a base do nosso conhecimento sempre afirmaram que a história é feita de dominantes e dominados, que a história é feita por quem manda e quem obedece. E quem constrói a história sempre foram as elites, né? E essas elites também conduzem a política e a economia no Brasil. Em Minas Gerais não vai ser diferente, a gente vai ver isso daqui a pouco. E, claro, os pobres vão ter uma perda maior, né, durante a pandemia, a gente já está percebendo isso. A FGV publicou uma pesquisa mostrando, essa de 11 de setembro, agora, mostrando que a renda caiu de R$ 1.118 para R$ 893 no segundo trimestre de 2020. Tá? É importante a gente perceber que essas situações de pobreza, elas afetam o Brasil, né, desde sempre. Isso não é uma novidade para nós, mas a pandemia tem servido também como uma forma de reflexão e talvez, né, estimule mais estudos no campo da área mesmo dos desvalidos, dos desfiliados, dos assistidos, dos pobres em geral, tá? Porque estudos sobre as elites a gente já tem muitos, mas estudar a pobreza é algo muito complexo, vocês vão perceber aqui, difícil. Mais da metade, tá, da população pobre brasileira perdeu quase 30% da renda, eram R$ 199, passou para 144, e, claro, lembrar, os grupos que mais perderam, os indígenas, analfabetos e os jovens entre 20 e 24 anos. E só para fechar essa parte, que eu sei que vocês já devem estar, né, cansados de saber, mas eu acho importante que a gente tenha sempre uma, como é que a gente pode dizer, uma injeção de realidade, tá? O preço dos alimentos. A pobreza, ela se relaciona extremamente com a carestia, né? A falta de alimentos, de moradia, de acesso a uma educação, né, minimamente de qualidade. E essa reportagem de 13 de setembro agora, né, outro dia, ela informa o quê? Que o feijão subiu quase 30%, a carne bovina 40%, e nós temos enfrentado um aumento vertiginoso dos alimentos no Brasil. Virna, por que você está apontando tudo isso? Você pode parar a apresentação para mim, por favor, Ana? Eu acho que eu consigo voltar agora. Veja. Deu certo? Sim. Beleza. Qualquer coisa vocês vão me avisando. Quando eu comecei a trabalhar, pensei, né, em trabalhar a questão social na minha tese, tá? Eu parti de que ponto? Eu quis analisar, primeiramente, o berço da Revolução Industrial. Entender as transformações ocorridas na Inglaterra, tá? Para a gente compreender quais os impactos disso, né, no Brasil. E aí foi importante por quê? Porque a gente utilizou como bibliografia, tá, o livro As Metamorfoses da Questão Social, do Castell, que eu acho que é bastante válido, porque ele trabalha a noção de desfiliados, ou seja, né, a partir das transformações trazidas pela Revolução Industrial, há um crescimento da vulnerabilidade das pessoas comuns, a partir dos cercamentos, né? Vocês já conhecem essa história. E, claro, toda aquela rede de solidariedade, tá, horizontal, que se estabelecia no campo, ou entre vizinhos, ou até mesmo a partir, né, da vida nas vilas e bairros, isso tudo se perde, porque a vida urbana, a vida na cidade, traz uma série de ameaças ao que, por exemplo,
o outro, não sei se é o Molar, vai chamar de economia da salvação. Por que isso é importante? Porque o que surge como questão social, por exemplo, a partir dos séculos 16, 17 na Inglaterra, com as consequências dos cercamentos, o impacto disso no Brasil vai ser o quê? O impacto disso no Brasil vai ser bastante grave, principalmente ao final do século XIX, no pós-abolição, com todas as transformações que, claro, nós vamos ter num processo que é lento, né? Que inclui o quê, gente? A transformação do trabalho escravo para o trabalho livre. Fazer essas conexões são importantes para a gente compreender como é que começa a acontecer o processo de pauperização no Brasil e, mais especificamente, em Minas Gerais. Vocês vão ver, eu vou mostrar aqui nos slides daqui a pouco, de novo, quando eu conseguir colocá-los, que vocês vão perceber que eu tive, por exemplo, né, isso foi uma crítica que eu recebi no meu trabalho, mas foi uma coisa que eu quis fincar bastante o pé. Por quê? Porque quando a gente pensa em Minas Gerais, a gente sabe que Minas Gerais foi um dos estados, se não o estado que teve permanência escravista. Durante, né, o final do século XIX, início do século XX, nós vamos ter a continuidade, né, de várias fazendas produtoras de café com trabalho, claro que não o trabalho escravo, né, mas com uma mão de obra, né, daqueles libertos que continuaram antes escravizados, essa é a palavra, a expressão correta, mas que continuaram nas fazendas. Então, claro, ou havia um número imenso, tá, de negros recém-libertos no estado, maior até do que nos outros estados da federação. Então, é importante pensar nisso também. Na minha cabeça, e a partir das fontes, que eu vou compartilhar algumas com vocês, para mim, muito dessa assistência que vai ser construída, né, em Minas, pública e privada, ela tem ligação com as transformações advindas do pós-abolição e com a vulnerabilidade que esses ex-escravos vão enfrentar socialmente. Porque a gente não pode afirmar que todos eles permaneceram nas fazendas em que eles estavam trabalhando. Podemos? Não. E, ao mesmo tempo, vocês vão ver que a gente vai trazer algumas listas, tá, de doentes, de internos, de asilos, santas casas, em que boa parte se declarava, né, ou nem era se declarava, na hora que as irmãs, os funcionários iam preencher, você vê lá muito mais, né, uma quantidade muito maior, perdão, de pretos e pardos, tá? É importante a gente fazer essas relações para a gente compreender, né, o porquê de, quando eu comecei, eu ter trabalhado a tese falando um pouco mais da situação da Inglaterra. Vamos lá, vamos ver se eu agora já estou treinadinha, gente. Clara, você confirma para mim, tá? Mas eu acho que agora eu estou bem. Não é isso? Deu certo. Obrigada. Sim. E, além das metamorfoses da questão social do Castell, tem um outro livro também, que eu tenho certeza que vocês conhecem, que eu já conheci antes do meu trabalho, mas que eu não utilizei na tese, mas que hoje eu penso até que eu deveria ter utilizado, que é a grande transformação do Cal Polanyi, tá? Porque ele faz também um trabalho de caracterização do pauperismo na Inglaterra e na Europa de uma forma bastante clara e importante, né? Ele fala dessa sociedade industrial ou do surgimento dessa sociedade de mercado e de como que essa sociedade ela vai romper com todos os laços, né, de solidariedade pré-estabelecidos, aqueles laços medievais, e como é que isso vai ser importante até determinado momento na Inglaterra, até mesmo quando ele trabalha quando ele trabalha tratando das poor laws, ou das leis dos pobres, como que as leis dos pobres conseguiram, de certo modo, atrasar o desenvolvimento do capitalismo na Inglaterra, tá? Antes mesmo, né, de que o trabalho se transformasse em mercadoria, porque ele vai dizer o quê? Depois que o trabalho humano, né, se transforma em mercadoria, tá? Essa sociedade de mercado
essa economia de mercado, principalmente a partir do século XVII, ela vai, então, romper com tudo aquilo que era colocado, né, de forma, como é que a gente pode dizer, solidária e moral. Eu utilizei num TAC também, mas eu gosto muito de comentar, que eu acho que tem uma ligação grande com Polanyi, com todas as abordagens marxistas, é o Edward Thompson, que eu acho que vocês devem conhecer também, quando ele fala, né, da economia moral da multidão, tem muita ligação com isso aqui, como é que a gente sabe que essas solidariedades, como eu disse, né, que surgem, se consolidam de forma horizontal entre a vizinhança, as redes de parentesco, a localização geográfica desses indivíduos, como é que isso tudo vai se perdendo. E, claro, né, essa ameaça, tá, de inanição que é colocada pelo que ele chamou ali sociedade de mercado. Por quê? Porque essa sociedade de mercado, essa economia de mercado, vão tornar o indivíduo vulnerável a quê? A todo tipo de situação. Enquanto que, vocês sabem, no campo, ele tinha todo tipo, né, de certo modo, de seguridade, ainda que ele estivesse, por exemplo, né, na época medieval, preso à terra, ele tinha garantia de alimento e moradia. Ele chama isso, né, de sociedade orgânica, uma sociedade, o Polanyi, uma sociedade orgânica que se recusava a permitir que o indivíduo passasse fome. E aí é interessante a gente reforçar que essa sociedade orgânica né, até o livro do Polanyi é fantástico pelas divisões que ele faz, ela é triturada pelos moinhos satânicos e surge, então, a sociedade de mercado, a economia de mercado. E é neste momento que a gente pode dizer o quê, gente? Que a pobreza, né, na Inglaterra, na Europa, principalmente a partir dos séculos XVI e XVII, surge com força total. São aqueles o quê? Desfigurados, desesperados, que estão apartados da sua terra pelos cercamentos e que vão vagar, né, com fome, miseráveis, sem ter nem o que comer, nem onde morar. O Castel também trabalha isso, mas ele trabalha, era ele, né, essa questão da economia da salvação. Por quê? Porque ele vê também a existência de um comércio entre ricos e pobres em relação à pobreza, tá? Por quê, gente? Essa questão de auxiliar, assistir, ajudar, vai servir, tá? Como uma forma de garantir, muitas vezes, o seu lugar nesta sociedade, status, mas mais do que isso, né? Valorizar, de certo modo, a pobreza, tá? A pobreza ela é valorizada se ela estiver ligada ao sofrimento, a pobreza ela é valorizada se ela tiver um fundamento religioso. Isso é uma coisa que vai acontecer muito e a gente vai ver essa questão da religiosidade muito presente, principalmente em Minas Gerais. O Castel também cita, né, e utiliza o século XIV, acontecimentos como a peste bubônica, a Guerra dos 100 Anos, como exemplos desencadeadores do que o Polanyi chama, né, de surgimento da sociedade de mercado. Ele diz que foi a desconversão da sociedade feudal. Por quê? Né? Porque tudo aquilo que a gente disse ou caracterizou como redes de solidariedade, tudo isso vai se perdendo. É nesse momento de transição que todos aqueles costumes, né, que eu não sei se vocês já viram, isso aparece no Polanyi, no Castells, mas no Thompson também muito, quando ele fala, né, dessa economia moral da multidão, o controle do preço do trigo, que só podia chegar a um determinado valor, para que, óbvio, né, as pessoas tivessem condições, pelo menos, de se alimentar com o pão ou do pão, isso tudo se perde, tá? Por isso, essa questão da vulnerabilidade, da inanição, de uma nova sociedade que te permite morrer de fome. Até então, isso era algo inimaginável, tá? E é isso, né, que vai ser inaugurado a partir da Revolução Industrial, principalmente, tá? O Castel chama esses indigentes válidos, né, essas pessoas que poderiam estar trabalhando, mas que não acham nenhuma colocação nas cidades, que se tornam vulneráveis, maltrapilhos,
de desfiliados. Eles não têm mais o seu lugar na terra, né, porque foram expulsos, mas também não encontram uma colocação nas cidades, tá? Eles são o quê, né? Imigrantes rurais, eles não possuem nenhuma qualificação e, claro, nas cidades eles vão fazer o quê? Disputar empregos com pessoas qualificadas. Essa situação que a gente está descrevendo aqui, né, para os séculos 17 e 18, por exemplo, é uma situação que nós vamos vivenciar no Brasil no início do século 20, em cidades como o Rio de Janeiro. A gente vai comentar sobre isso. Os cortiços, a imigração, tá? O racismo, a favelização. Por isso que a gente diz que o processo de pauperização, né, da pauperização em massa, iniciado na Europa por volta dos séculos 17 e 18, inicia no Brasil mais ou menos, né, no final do século XIX, mais precisamente início do século XX, tá? O Jeremec também, que é outro estudioso, tá, que trata da pobreza, ele vai falar, né, que a mão de obra camponesa, ou esses camponeses separados da terra pelos cercamentos, eles eram uma mão de obra afuncional nas cidades. E, ou seja, né, que utilidade eles vão ter? O que eles vão fazer? E, claro, isso vai contribuir para que eles sejam, né, gente, uma massa de mão de obra desqualificada e barata, tá? O Castel, inclusive, diz, política social sem Estado. Claro, o que seria isso, né? Você não tem uma estruturação da assistência, uma política pública, mas a gente vê, já nesse período, na Europa, a caridade sendo utilizada como forma de troca, como foi dito em algum slide anterior pelo próprio Castel. A Itália também, tá? Foi um exemplo que eu utilizei nas discussões iniciais sobre a questão social ou a preocupação com a pobreza na minha tese. Por quê? Porque tem um trabalho que, à época, né, a minha orientadora, a Cláudia Viscardi, me indicou, que foi a Sandra Cavallo quem produziu, estudando a Itália do século XVI. E ela fez também uma análise muito interessante, tá? Ela tentou fazer algo parecido com o que vários autores fizeram para a Inglaterra. E ela disse o quê? Que o século XVI da Itália vai ser marcado, né, pelo aumento da pobreza, pelo processo de segregação dos pobres em espaços específicos e pelo que ela chamou de laicização do socorro público, ou seja, muitas guildas, né, associações de trabalhadores, principalmente artesãos das cidades, e irmandades leigas, ordens terceiras também, vão prestar socorros através da administração das cidades, tá? Isso faz, ou melhor, vão prestar socorro junto com as administrações das cidades, perdão. Isso vai fazer diferença. Por quê, gente? Na verdade, as elites vão se sentir ameaçadas, tá? Pelo surgimento desse número imenso de pobres, principalmente a partir do século XVII. E no século XVIII, de acordo com a Sandra Cavallo, a gente já tem, na Itália, a indigência como um fenômeno de massa, ou seja, a pobreza como um fenômeno importante, tá, de massa. E aí tem uma outra coisa também que eu acho válido, né, para nós compartilharmos, que é as noções de caridade e filantropia. Geralmente, quando a gente fala de caridade e filantropia, as pessoas costumam confundir esses conceitos e tratá-los, às vezes, como se fossem as mesmas coisas. E, na verdade, eles são bastante diferenciados. Geralmente, a gente trabalha a caridade como algo muito ligado à devoção ou fazer o bem, né? Geralmente, ele está muito... É um conceito ligado à religiosidade, né? Ao catolicismo. Praticar a caridade te dá um alívio, né? E a gente vai ver que Minas Gerais, né, terra de irmandades, de igrejas, de controle da produção aurífera, em cada cidade uma igreja, né, onde o Estado não está a igreja como um braço do Estado. E essa noção de caridade muito ligada, tá, à religiosidade, ela
não está presente, claro, né, só no Brasil, ela está presente em várias partes do mundo, mas no catolicismo a gente vê isso muito claro. E a filantropia já é algo diferente, tá? A filantropia tem uma ligação direta com o quê, gente? Com uma caridade mais organizada, com uma caridade laica, tá? Geralmente são pessoas ricas. A Gisele Sanglar vai falar, eu até coloquei no slide, que a filantropia é um negócio de ricos, tá? E, portanto, a gente vai perceber que a filantropia, ela cresce no Brasil ao final do século XIX, início do século XX, e ela também se transforma num espaço de disputas, de status. Mas a caridade e a filantropia são dois conceitos importantíssimos, tá? Para a gente compreender como é que vai se distribuir a assistência no estado de Minas Gerais, ok? Eu até coloquei, pontuei aqui para vocês os conceitos. Eu utilizei, tá? Depois eu vou disponibilizar também a bibliografia, apesar de ter isso, né? Online para vocês, tá? A bibliografia da tese, mas a Gisele Sanglar trabalhou a filantropia na cidade do Rio de Janeiro, no século XIX. Ela trabalhou, acho que o Guilherme Guinle, tá? A filantropia na área da saúde. E o trabalho dela me ajudou bastante para tentar compreender a questão das doações da sociedade civil, né? As doações vindas mesmo da iniciativa privada no estado de Minas. Porque quando a gente pensa no Brasil imperial, é importante a gente saber que desde o período colonial nós temos as primeiras instituições, os hospitais da misericórdia, que a gente vai ver aqui, que são as instituições por excelência de caridade no Brasil. Isso já funciona em né? E esse mesmo esquema é trazido pela coroa portuguesa para o Brasil. O próprio rei de Portugal fazia doações depois no Brasil imperial, tá? Essas doações são feitas pelo imperador e a partir do segundo reinado, principalmente a partir de 1860, que foi quando eu comecei a estudar, né, mais cuidadosamente, nós vamos ter várias doações de boa parte da elite mineira, tá? Mas ela vai dizer que, a Sanglar diz, né, que a filantropia é toda e qualquer ação que vise a diminuir, né, a minorar o sofrimento do pobre, seja ela religiosa ou não. Só que é importante a gente dizer que a filantropia tem essa diferença. A Catherine Duprat é uma autora, tá, que inspira, inclusive, o trabalho da Sanglar, ou o conceito dela a respeito da filantropia, e ela vai dizer o quê? Que a grande diferença que nós temos entre caridade e filantropia é que a caridade pode ser uma obra piedosa, ou seja, né, algo espiritual, religioso, enquanto que a filantropia é marcada pela utilidade, tá? E aí, claro, né, a filantropia ela é publicizada, entendem? Os filantropos fazem questão muitas vezes, né, de mostrar que estão doando, e faziam neste período, tá? E a gente vai ver que a filantropia passa a ser bastante organizada também no Brasil. Pensando nesse período que a gente está estudando, né? Pensando na nossa pesquisa, tá? Como é que a gente entendeu essa questão, né, da caridade e da filantropia, principalmente? Ela era uma prática comum, gente, realizada pelas elites mineiras, tá? Eles viam essa prática não só como uma forma de distinção e poder, mas era uma tradição caritativa mesmo, uma tradição de caridade que acabou aos poucos, né, se tornando, vamos dizer, utilitária ou filantrópica, tá? É importante porque depois eu vou mostrar para vocês umas fontes, não sei se vai dar tempo hoje, talvez amanhã, mas é sempre assim. O barão de não sei que doou tantos mil réis para a casa de caridade e tal. O coronel fulano da Guarda Nacional, entendeu? Então isso aparece muito, tá? E, claro, a gente vai ter em Minas religiosidade, tradição e poder político, social e econômico. Isso tudo
se mistura, né? Eu acho que isso também não é novidade para nós, já que, né, nós estamos acostumados com famílias, né? Famílias latifundiárias no poder, inclusive no poder até hoje, né? Infelizmente, tá? Então, a gente compreende nessa pesquisa a caridade como um motor, né? Um fomentador das ações da sociedade civil, né? Ou seja, das ações privadas para tentar ajudar ou diminuir, ajudar os pobres ou diminuir a pobreza, entende? E a gente pode até dizer que isso gerou uma espécie de cultura filantrópica, tá? Como é que eu tentei trabalhar, ou que tipo de arcabouço teórico eu usei para isso? É bastante complexo, por quê? Porque quando a gente fala de doar, de caridade, tem muitos estudos, aliás, boa parte deles, utiliza muito o Foucault, tá? Por quê? Porque enxerga essa questão da doação ou dos cuidados ou da atenção para com os pobres como uma forma de exercer poder sobre eles. E, de todo modo, é uma abordagem interessante se nós pensarmos que é exatamente o momento em que o número de pobres aumenta, em que eles passam a ser visíveis e, na verdade, ninguém quer enxergá-los, né? A invisibilidade dos pobres é algo impressionante até hoje, né? Se nós pensarmos, por exemplo, em Juiz de Fora, nesse momento, o que a gente vê? O número de pessoas, né? Sem casa, o número de pessoas dormindo na rua, embaixo das marquises, em bancos, né, no centro da cidade, próximo a agências bancárias, foi isso que eu quis dizer, ele aumentou por demais, não é? A vontade que a gente tem é de sair correndo, de nem enxergar, né? Não se culpem. Na verdade, a gente tem que se culpar por isso, mas não é algo que nós fazemos, como é que a gente pode dizer? Né? Talvez conscientemente, tá? É porque os pobres sempre causaram temor. Eles sempre foram ameaçadores e eles sempre foram invisíveis. Essa é uma questão que se coloca aqui. E eu tentei trabalhar a necessidade ou a iniciativa dessas elites, tá? No caso das iniciativas privadas de assistência aos pobres em Minas Gerais. Eu tentei trabalhar isso como, a princípio, uma parte das obrigações religiosas que as elites mineiras tinham. E, de certo modo, algo que era importante politicamente para elas, que dava status, né? E que rendia, como é que a gente pode dizer? Como o povo fala hoje, rendia biscoito. Não é assim, gente? Deste jeito, tá? Só para tentar ser engraçadinha, espero que eu tenha conseguido. E aí, para isso, eu usei um conceito que se chama, né, o dom do Maurice Godelier, que foi discípulo do Marcel Mauss, tá? E aí tem uma frase do Mauss que eu gosto muito, que é o quê? O que obriga a dar é precisamente o fato de que dar obriga. Todo mundo que doa, ajuda, dá algo a alguém, mesmo que não exija nada em troca, vai ter a eterna gratidão da pessoa que recebeu, né? Essa reciprocidade, que inclusive os antropólogos trabalham muito bem, o Godelier coloca no seu trabalho, utilizando, né, a teoria do Mauss, quando ele vai dizer o quê? Que quando o indivíduo perde um trabalho, né, a sua existência social, ela fica completamente desfocada. O indivíduo em situação de pobreza, de vulnerabilidade, ele não tem só o desemprego, né? Ele tem em torno dele uma série de fatores que vão colocá-lo fora, ou à margem mesmo, da sociedade. E é aí, né, que as doações entram como um fator importante de quê? Ou melhor, né, como um fator importante para gerar, que equilibra, de certo modo, tá? As relações, mas, ao mesmo tempo, desequilibra, porque gera status a quem doa, tá? E hierarquiza a relação entre doador e receptor, porque quem recebe, claro, vai ser o quê, gente? Ou vai se sentir sempre devedor daquele que o ajudou,
que doou algo, que conseguiu, né, um trabalho, que conseguiu uma casa, tá? O dom é importante para a gente compreender como é que essas relações entre a pobreza, tá, e o auxílio, a assistência à pobreza vai se realizar nas elites mineiras. O Bourdieu também tem uma noção que eu acho muito interessante, que é a questão da ilúsio. O que é isso, gente? Dos jogos sociais. O Bourdieu, ele trabalha um pouco diferente. Por quê? Porque diferente dos outros sociólogos que vão dizer, né, que esse jogo é desinteressado, que as pessoas doam e que quem doa não necessariamente pode querer algo em troca, mas a pessoa que recebe vai sentir que precisa, né, corresponder a essa doação. O Bourdieu vai dizer o quê? Que há um jogo de interesses, né, um jogo social de interesses. E essa noção de lúcio é o quê? Dar importância a esse jogo social. A gente pode até não ter noção do que se passa, mas nós sabemos através da noção de hábitos, né, porque a gente compartilha aquilo desde sempre. Nós fomos, né, criados, gestados nesse sistema social, nesse hábitos, nesse campo social e político, e por isso a gente sabe que esse jogo social é assim. A gente pode não perceber, mas ele é importante para nós. E essa é também uma forma de compreender de modo interessante, tá? A essas relações entre as elites mineiras e a sua prática da caridade e filantropia. Ok? Clara, tá tranquilo até aqui? Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Tá sim, Mirna, tá tranquilo. Beleza. Tudo bem. Tá, obrigada. Quando a gente fala do Brasil, por exemplo, né, nós temos uma situação que, na verdade, é muito complexa, tá? Por quê? Porque no Brasil a gente tem vários agravantes, né? O processo de pauperização no Brasil, ele vai começar quando? Bom, a gente tem uma sociedade escravocrata, extremamente, né, elitista, elitizada. Quando a gente fala dos brancos pobres, né, e dos escravizados até 1850, vamos pensar na Lei Eusébio de Queiroz, por exemplo, né, como uma lei que de fato iniciou a fiscalização e o controle do tráfico de escravos no Brasil. E dizem, né, que, claro, dá início à abolição gradual de escravos no Brasil. A partir daí, as pressões inglesas começam mais fortemente. Se a gente for fazer uma conexão, e eu sei que vocês sabem muito bem, né, com o que estava acontecendo na Europa, a gente tem a Segunda Revolução Industrial, um processo crescente de desenvolvimento mesmo, né, de novo maquinário, novas fontes de energia, e a gente tem outros países produzindo para além da Inglaterra, e, claro, a partir daí, uma necessidade crescente de escoar aqueles capitais da Europa para outros continentes. E as pressões que o Brasil sofre, né, pelo fim da escravidão são imensas. E, claro, tem estudos para Minas, eu vou falar daqui a pouco, que trabalham impactos, por exemplo, da lei do ventre livre, tá? Na população escrava de Minas Gerais, e até mesmo da lei dos sexagenários. Eu trabalhei, até para afirmar essas coisas, porque assim, né, quando a gente escreve algo, e o historiador tem muito disso, eu não sei se é assim com vocês, quando vocês escrevem um artigo, publicam algo, que a gente fica sempre assim, né, percebe-se ou acredita-se, provavelmente, porque afirmar algo no nosso campo é preciso, né, que você tenha muita propriedade. Por exemplo, eu trabalhei com um número imenso de fontes, e ainda assim, até agora, quando eu falo com vocês, eu não me sinto segura o suficiente. Não que eu não saiba que eu tenha feito um trabalho, pelo menos este elogio eu recebi quando eu defendi que eu trabalhei com um número de fontes imenso, tá? E isso, claro, né, foi muito importante, fontes que ninguém tinha trabalhado, pelo menos até então, tá? Então, foi um trabalho bastante extenso, mas eu sempre acho que essas fontes, elas deveriam ter sido, ou poderiam, né, se eu tivesse tido mais tempo, tá, ter sido melhor exploradas, e eu acredito que elas serão
se já não estão sendo, né, por outros estudiosos, porque essa é a ideia principal. Mas tem trabalhos que podem também se beneficiar sobre isso, o efeito dessas leis abolicionistas no Brasil, porque a gente percebe até no discurso, por exemplo, tá, dos presidentes de província de Minas e nas assembleias que eles realizavam, as atenções que eles vão devotar a isso, o posicionamento deles. Eu queria até compartilhar com vocês, vou mostrar aqui para vocês rapidamente só 2 guias que eu queria mostrar, que foi de onde eu tirei a maior parte da minha documentação. O APM, Arquivo Público Mineiro, acredito que vocês, né, já conheçam, mas ele tem um acervo tremendo digitalizado, algumas coisas estão online, e à época, tá, cerca de 6 anos atrás, quem estava lá era o Flávio, e eu fiquei em BH uma semana, mapeei o que eu precisava, e depois eu pedi a ele que enviasse, tá digitalizado, eles têm um serviço muito bom de digitalização. Eu também tenho algumas coisas disponíveis para quem precisar, tá? Fiquem à vontade. E a gente tem também, tá, o Center for Research, meu inglês é péssimo, Libraries. Acho que é isso, da Universidade de Chicago. E aqui nós temos, tá, nessa parte da digital, todos os discursos dos presidentes de província mineiros, ok? É só vocês pesquisarem. Vocês colocam aqui Minas Gerais e isso aparece. Tem de 1870, acho, ou 60 a 1930. Entendeu? Pode ser que eu esteja enganada, mas vale a pena, porque é um campo de estudos tremendo e você pode pesquisar até da sua casa, né, gente? O que ajuda bastante. Para mim, foi de um auxílio incomensurável, vamos colocar assim. Então, trazendo, né, como eu estava dizendo, para o Brasil, tá, a gente tem, né, uma série de questões que a gente pode dizer que são específicas e que tornam a nossa questão social complexa também. Por quê? Porque a gente tem, né, uma marginalização social, um processo de empobrecimento progressivo que só se fortalece à medida em que essas leis abolicionistas vão surgindo a partir de 1850, ou seja, né, durante o Segundo Reinado, principalmente, finais, e essa sociedade ela é cada vez mais elitista, a concentração fundiária cada vez maior, né, e essa marca escravocrata é algo que a gente não consegue desvencilhar da discussão sobre a pobreza no Brasil, tá? Quando a gente tem, né, a partir do século XVIII, o declínio da atividade mineradora, o país vai sofrer uma reestruturação política e econômica. E em Minas, né, que havia passado por um processo, guardadas as devidas proporções, né, até bastante rápido de urbanização, entre aspas, isso vai ser mais grave ainda, tá? E aí a gente precisa, então, pensar, né, que a questão social no Brasil, a partir do final do 19, principalmente, ela vai envolver a má distribuição de terras, o extermínio dos indígenas, a escravidão, uma hierarquização social fortíssima. Por quê? Quando a gente pensa, tá, nos indígenas, nos escravizados, nos homens livres, todos eles sem terras e títulos, numa sociedade que se estruturou como a nossa, todos eles vão o quê? No período que nós estudamos, boa parte deles, né, vão desempenhar funções consideradas degradantes e, de certo modo, né, que levavam à marginalização social. Isso foi uma outra coisa também que eu enfrentei algumas críticas, tá? E depois eu vou explicar por quê. Então, o que a gente coloca aqui, né? Branco ou não, o pobre brasileiro vai ter que encontrar meios de sobreviver, né, nessas transformações. Império, proclamação da República, introdução do trabalho livre e uma urbanização cada vez mais crescente. No estado de Minas, a gente percebe o quê? Que a caridade e a filantropia, elas
vão se tornar parte importante da assistência, do auxílio ou do socorro à pobreza, tá? A gente já citou aqui, né, que no Brasil colônia a gente tem a criação dos primeiros hospitais de caridade, as chamadas Santas Casas de Misericórdia, tá? O hospital, e isso é a Sanglar que coloca, e eu gosto muito dessa frase dela, tá? Ela coloca o quê? Que o hospital vai ser, né, por excelência, o endereço preferido de todas as ações, de toda a caridade que vai ser realizada ao longo dos séculos, tá? Por quê? Porque é no hospital que se encontram todas as misérias humanas, gente. Os loucos, os velhos, tá? Os enjeitados, abandonados, né? As grávidas, os doentes. Por isso que a gente vai ver que, no caso de Minas Gerais, as Santas Casas desempenham um papel importantíssimo. Tanto que, né, é difícil você ir a uma cidade de Minas Gerais e não achar ou não descobrir uma Santa Casa de Misericórdia. Só um minuto, por favor. É uma característica, né? Foi uma característica da colonização portuguesa, os hospitais da Misericórdia, tá? E da Misericórdia porque tem ligação, né, com a ordem mesmo, tá? Que tem as 7, eu sou ruinzinha nisso, tá, gente? Mas tem 7 pontos importantes que você tem que seguir para fazer parte dessa ordem da misericórdia, e ela é, né, claro, surge em Portugal, e isso é trazido aqui para o Brasil. O primeiro é fundado na Bahia, o primeiro Hospital Santa Casa de Misericórdia. E para Minas Gerais, o que eu tive uma dificuldade para tentar, né, mapear, ou pelo menos caracterizar, teorizar a respeito da pobreza em Minas, e achei um trabalho, que é o mais antigo, mas que é clássico, para, pelo menos, começar a construir meu raciocínio, que foi o trabalho da Laura de Mello e Souza. Ela tem 2 livros muito importantes que trabalham, né, a questão. Um trata do Fausto aqui em Minas Gerais, a partir da descoberta do ouro, e o outro de como é que essa sociedade se estrutura, os desclassificados do ouro. E esse conceito de desclassificação social da Laura de Mello e Souza, ele é muito importante para tentar entender a pobreza em Minas. Por quê? Porque ela traça essa diferença entre o que seria o desclassificado na Europa, tá, pré-capitalista, e no Brasil colonial. Ela vai dizer, por exemplo, né, que os pobres no Brasil eram que tipo de gente, tá? A gente vinculada ao cativeiro, né, à escravização, e que muitas vezes também podia ser aquele branco pobre, como eu disse aqui, sem terra e sem títulos, que não tinha condições nenhuma de sobreviver. Já que a gente vai ver que o trabalho, ou, né, vamos colocar, essa ética do trabalho, ela vai ser bastante desvalorizada por conta, inclusive, dessa presença longeva da escravidão no Brasil. Isso é uma discussão importante também, e que vai dificultar também para que esses brancos pobres conseguissem, né, encontrar, de fato, uma colocação. Alguns, né, recebiam salários. Por exemplo, quando a gente pensa no engenho, a gente tem poucos assalariados, né? A maior parte que sustentava o engenho eram os escravizados, só para tentar pensar mais, né, na colônia. E aí, claro, a partir das bandeiras, o desenvolvimento da pecuária, vão surgindo outras funções, mas bastante diferentes daquele sistema, né, de trabalho livre assalariado que surge na Inglaterra industrializada. A Sheila Faria também é outra autora que trabalha a questão da mobilidade social no Brasil colonial, tá? E ela traz também um aspecto interessante a respeito de que essa questão de buscar, né, melhores oportunidades, muitas vezes estava ligada à família. A gente também citou aqui o Roberto Guedes Ferreira,
falando dessa mobilidade e da dificuldade, né, de se buscar ou conseguir alguma ocupação que te livrasse da vulnerabilidade, e fala também desse processo de hierarquização, de desclassificação social, que a Laura começa a dizer, e acrescenta, né, que existiam padrões diferenciados de cor entre os próprios homens negros. Óbvio, né, gente? Imagina você viver numa sociedade tão preconceituosa, em que essas gradações faziam e fazem, né, diferença. Para trabalhar também, tá, essa questão da pobreza e da assistência em Minas, a gente tem o Renato Pinto Venâncio, que trata da infância desvalida, ele tem trabalhos importantes também. Ele, assim, não em Minas, né, mas é importante porque ele faz uma análise que, de certo modo, se aproxima do que nós estávamos buscando à época. A gente tem as irmãs Irene e Irma Risini, elas trabalharam também sobre a infância abandonada no Brasil, só que elas tratam do quê? De como é que foi criado um aparato legal mesmo, jurídico, do Estado e pelo Estado, para quê? Para, de certo modo, encarcerar, tá, essas crianças ou colocá-las para trabalhar. Essa era uma estratégia também que existia muito na época, principalmente a partir do Brasil republicano. E em relação às Santas Casas de Misericórdia, a gente reforça que elas vão centralizar a maior parte dos socorros públicos no Brasil, tá? A Sanglar estuda também este modelo assistencial. Em Minas Gerais, as Santas Casas é que vão distribuir o serviço de assistência em sua maior parte. Por quê? Porque a gente percebe que até por volta, né, de 1890, 1900, as Santas Casas vão ser ao mesmo tempo, gente, orfanato, asilo, né, se a gente for pensar ali, ficavam as casas da roda, não é, onde eles colocavam os bebês enjeitados, tá, o lugar também onde eles enviam os loucos, e há depois uma setorialização desses socorros. Como assim? Surgem os asilos, os orfanatos, tá? Os hospícios, mas isso é uma coisa que acontece mais para o final do século XIX e início do século XX. Um outro estudioso também, além da Gisele, que a gente utiliza sobre as Santas Casas, foi o Renato Franco, que vai falar de como é que as Santas Casas, enquanto instituições, trataram da pobreza na América Portuguesa, aí entre 1700 e 1822, tá? Já, né, no período colonial. A Luciana de Araújo Pinheiro tem um trabalho bastante interessante sobre a infância desamparada, a infância pobre no Rio de Janeiro, nos anos finais do Segundo Reinado. E a Cláudia Tomaszewski, ela trabalha a caridade e filantropia na Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pelotas e também de Porto Alegre. Ela trabalha as relações entre mercado e filantropia. É uma tese, eu acho que virou livro, um trabalho bastante interessante. Para Minas, a gente tem o Renato Pinto Venâncio, com um artigo chamado Família e Abandono de Crianças em uma Comunidade Camponesa de Minas Gerais, tá? E aí ele trabalha, né? Parte colônia, parte império, e vai falar de como é que nas regiões agrícolas os lavradores pobres abandonavam crianças muitas vezes para quê? Para que elas tentassem ou pudessem sobreviver ou tivessem uma condição melhor. A gente tem o Marco Antônio de Souza com uma tese também de doutorado de 2004, que trabalha a Santa Casa de Misericórdia de BH e o Instituto João Pinheiro, que à época foi um instituto que era uma espécie de colônia de trabalho, tá, gente? Um instituto onde eles produziam, tá? E os adolescentes, as crianças iam para lá para trabalharem. Era assim que eles costumavam fazer também. Ele vai chamar isso de economia da caridade, tá? Porque muitos, como é que a gente pode dizer?
muitos administradores públicos, muitos filantropos, eles faziam propaganda do Instituto João Pinheiro. O Instituto João Pinheiro era subsidiado pelo Estado de Minas Gerais, mas, na verdade, essas crianças e adolescentes iam para lá para sofrerem uma exploração brutal. E o Marco Antônio de Souza é junto com a Cláudia Tomaszewski, que utilizam a ideia, né, e toda a estrutura de pensamento do Foucault, né, a ideia do poder e de como é que isso funcionava ali para que essas pessoas fossem disciplinarizadas. Nós temos também o Jefferson de Almeida Pinto, ele é professor do IFET, aqui de Juiz de Fora. Ele escreveu, o dele é um livro bastante interessante, não sei se vocês conhecem, vale a pena. Ele escreveu um livro em que ele trabalha o processo de romanização, né, ou acho que é ultramontanismo, que as pessoas costumam falar, final do século XIX, no Brasil, início do século XX, pobreza urbana aumentando na cidade de Juiz de Fora. A gente tem o quê? A atuação da polícia e da Igreja Católica, através de uma série de projetos para manter a ordem na cidade. E a igreja ajudaria somente aqueles que fossem considerados verdadeiros pobres. Ou seja, aqueles que fossem, entendem? Acreditassem na misericórdia divina, que estivessem dentro do que a Igreja Católica considerasse como passíveis de receberem a sua caridade, tá? Fim do segundo reinado, a gente colocou aqui, né? Urbanização dos espaços públicos, mudanças no mercado de trabalho, e aí, claro, como nós já havíamos dito, né, e repetindo agora, pauperização, pobres à margem da sociedade, um contingente imenso de imigrantes que vão procurar oportunidades de vida nas cidades, e a gente tem a nossa questão social. Escravizados recém-libertos, muitos deles também se dirigindo para cidades, sem ocupação, sem moradia, convivendo com o estigma da escravidão, que também passam a precisar da assistência alheia e se juntam àqueles que já precisavam, doentes, viúvas, loucos, crianças, né, ou os enjeitados, os abandonados, os órfãos. O que vai ser necessário fazer, tá? Não é nem após a proclamação da República, no final do século XIX, início do século XX. É porque o processo, né, o início da Primeira República coincide com um processo também de transformação. A gente tem a abolição da escravidão, depois a proclamação da República, um processo crescente de urbanização, e todas essas transformações, né, elas fazem parte dessa transição, que não ocorre de uma hora para outra, mas que vai impactar no que a gente está chamando, né, de pauperização, tá? E em Minas, né, em Minas não vai ser, claro, Minas não é uma exceção, óbvio, mas vai existir uma reestruturação, principalmente a partir do federalismo, né? O federalismo, inicialmente, tinha essa ideia de que haveriam reestruturações nos estados para atender às suas demandas particulares. Então, no estado de Minas, por exemplo, a gente vai ter uma ampliação no campo da assistência, a gente vai ter uma institucionalização. Como assim? Nós vamos ter segmentos criados, né, setores criados especialmente para estruturar a assistência pública. E aí vai ser interessante que a gente vai começar a perceber como é que vão se combinar as iniciativas do poder público e as iniciativas da sociedade civil, né, ou a iniciativa privada no socorro à pobreza no estado de Minas. A gente colocou aqui, né, há uma parceria entre as iniciativas vindas da sociedade, via, né, as instituições de auxílio, como as misericórdias, depois, né, os orfanatos, os asilos, os hospícios, e o Estado, como, gente? Concedendo subvenções, quantias, né, semestrais ou anuais a essas instituições, para que elas pudessem receber esses doentes, esses inválidos, esses loucos, esses pobres.
A Sanglar vai dizer que esse período é o quê? Uma transição entre, tá, o Estado liberal, aquele estruturado pela Constituição de 1891, e o Estado de bem-estar social que caracterizou a chamada Era Vargas. Mas aí ela define isso, né, para de 1900, vamos colocar 1930 em diante, que aí a gente tem toda a legislação trabalhista, a legislação social varguista. Antes a gente não tem isso. A gente vai ver que a gente tem algumas leis que nós vamos mostrar aqui, mas a gente não pode dizer, né, que a gente tinha nem um Estado liberal, nem um Estado de bem-estar social. Na verdade, a gente tem mesmo, né, um Estado oligárquico. Herança escravista e hierarquização social. E aí a gente vai perceber o quê, gente? Que a própria noção ou status do pobre, ele se modifica também, tá? As práticas assistenciais se modificam, mas a ideia, a noção que se tem do pobre, ela muda bastante também. Quando a gente pensa, né, nessa passagem do Império para a República, por exemplo, e aí nós fomos buscar outros estudos, tá? A gente tem, nós temos o José Roberto do Amaral Lapa, ele faz um estudo, no mesmo período que a gente faz para Minas Gerais, ele faz para a cidade de Campinas. E aí, eu quero até parar só para esclarecer algo também que eu acho importante, que é o seguinte: quando, né, a gente pega um trabalho tão grande para fazer assim, porque as pessoas sempre falam, Virna, você tem mania de grandeza. Eu tenho mesmo, porque eu podia ter pego uma cidade, né? Eu podia ter pego Juiz de Fora, eu podia ter pego a Zona da Mata, foi uma coisa que ficou muito na minha cabeça depois, mas eu quis pegar Minas Gerais, né? Minas Gerais, um estado com 700, acho que são 700 e tanto, sei lá, é uma imensidão de municípios, gente. Eu sabia de cor na época, porque eu fui ficando até paranoica. E na maior parte desses municípios você tem uma Santa Casa ou um Hospital de São Vicente de Paulo. E geralmente essas instituições foram criadas, né, às vezes até no século XVIII, muitas delas no século XIX. Tá? Então foi assim, era uma situação, um trabalho hercúleo, complexo, e que, claro, né, com 2 bracinhos eu não ia conseguir, né, abarcar nesse período. Então, talvez esse trabalho ele tenha a presente falha, sim, mas a gente vai ver o mapeamento das instituições para a gente perceber melhor, talvez, o que eu estou tentando, né? Eu não sei se eu estou conseguindo me explicar para vocês. Mas é importante a gente pensar nisso como uma estrutura mesmo, uma rede, tá? De assistência que se espalhou ou que se espalhava, né, por Minas, e até hoje a gente tem essas santas casas, muitas delas, né, sobrevivem de formas mais variadas possíveis, mas essa rede ela se espalha pelo território mineiro, tá? Combinando, né, a iniciativa pública e privada. E é interessante a gente perceber que nós estamos, né, falando de um período, tá, em que existia pouco estudo sobre a assistência pública e privada, da forma como nós nos propusemos teoricamente a fazer, e que não existia para um estado inteiro, como eu tentei, né, fazer e fiz para Minas Gerais. O Lapa, por exemplo, ele faz para a cidade de Campinas, tá? E ele trabalha de uma forma bastante característica e competente, né? E traça o conceito do que ele chamou de sistema de favor. Por quê? Porque ele vai dizer que a prática da caridade, o auxílio, tá, ao pauperismo, distribuía status ao mesmo tempo em que fazia o quê, gente? Legitimava a reprodução da pobreza. Ele tem uma abordagem bastante interessante também do que da análise da pobreza em Campinas nesse período, né, final do XIX, início do século XX. Ele vai dizer o quê, gente? Que a pobreza ela apresentava, né, no recorte local que ele estudou, uma gama de categorias sociais.
E eram órfãos, menores abandonados, enfermos, loucos, adultos, mães solteiras, velhos inválidos, delinquentes, mendigos. Todos eles exigiam da sociedade o quê? Um aparato para contê-los, para confiná-los, para discipliná-los. E aí, essa perspectiva da pobreza, eu digo que ela é atemporal, e gostaria até que vocês refletissem sobre isso comigo. Por que ela é atemporal? A situação hoje, ela, claro, muda porque, né, houve um desenvolvimento e uma atuação do poder público durante décadas e décadas, mas nós temos problemas graves relacionados à assistência no Brasil, principalmente atualmente. A pobreza, como eu demonstrei no início da nossa conversa. E talvez a gente possa, como já temos feito, andar, né, para trás, feito caranguejo, e de novo a gente corra o risco de pensar esse universo, as soluções para esse universo da pobreza, como o quê, gente? Confinação, disciplina e contenção. Com esse estado que a gente tem hoje, se apresentando ou a ausência dele, é algo, né, para se refletir. E neste período, então, que o Lapa estuda Campinas, ele diz que a iniciativa privada ela toma dianteira do Estado, que é algo que acontece aqui também para Minas Gerais. Ele estudou para Campinas, tá? Então, ele diz que entre os anos finais do século XIX e início do XX, o Estado é chamado a assumir uma posição mais incisiva em relação à pobreza. Por quê? Porque vai existir uma reestruturação. A gente vai falar disso daqui a pouco. A gente vai ter, primeiro, a criação das diretorias de higiene, depois a Secretaria de Saúde e Assistência Pública em Minas Gerais, que é criada em 1890, se eu não estou muito enganada, e depois vira Secretaria do Interior. Então, essa estruturação ela é importante. Ela coincide, inclusive, com duas circulares que nós vamos compartilhar com vocês, que demonstram como é que o secretário de Saúde e Assistência Pública, e depois o secretário do Interior, em 1906 e 1923, respectivamente, queriam o quê? Mapear todas essas instituições, esses hospitais de caridade, asilos e orfanatos, fiscalizar para saber o quê? Se eles realmente mereciam receber a subvenção do Estado ou não, tá? Um outro autor que eu gosto também e gostei de utilizar outros, né, são o Schwarz e o Chalub. Por quê, gente? O Schwarz, ele tem um trecho, tá, do livro dele em que ele diz: não tendo propriedade, estando o principal da produção econômica a cargo dos escravos, os pobres vivem em terreno escorregadio. Se não trabalham, são os desclassificados, e se trabalham só por muito favor, serão pagos ou reconhecidos, tá? Eu já até havia dito, né, a existência da escravidão desmerecia o trabalho livre. O Chalub, ele tem uma caracterização, né, no seu livro Cidade Febril, que é um clássico, eu gosto bastante, que ele fala da criminalização desses indivíduos pobres, né, e fala de que eles eram considerados classes perigosas, né, que o pobre, se ele era incapaz de acumular, ele vai ser também suspeito de não ser um bom trabalhador, né? E aí, qual que é a caracterização do pobre no Brasil? Eles eram ociosos, e isso era um vício. E aí, eles não possuíam uma virtude social das mais importantes, que era o quê, né? Ser um bom trabalhador, tá? No caso dos negros, a situação é muito mais complexa, né? Porque os negros, assim que ocorre a abolição, eles se tornam suspeitos ou perigosos em potencial. E boa parte dessas elites vão considerá-los, né, impossíveis de serem civilizados. Eles acreditavam que a escravidão havia degradado de tal forma esses seres que eles só poderiam ser ou se tornar uma ameaça à sociedade. E
pensam, né, já pensavam em diversas formas de controle desses recém-libertos. Isso aí gera, né, o que o Chalub chama de teoria da suspeição generalizada. É importante pensarmos isso. Antes mesmo da Constituição, da primeira Constituição Republicana de 1891, nós temos a reformulação do Código Penal, né, em 1890, que vai, inclusive, mudar, tá, a maioridade penal. Isso tem uma relação direta com o pós-abolição. E, claro, né, a gente sabe, e o Chalub trabalha com isso também, com processos crimes, da atuação da polícia, dos órgãos de controle do Estado, para encarcerar esses suspeitos. E tem uma frase também do Chalub que eu adoro, que é o quê? A polícia e a carteira de identidade adquiriram papel central na nova estrutura social e produtiva, tá? A partir, né, da abolição. Em relação à lei do ventre livre, a gente tem também trabalhos voltados para Minas, tá? Já para os anos finais do Império, tá? Eu fico meio que fazendo essa digressão, se eu estiver confundindo vocês, me perguntem depois. Mas é que são trabalhos importantes e que talvez muita gente não conheça, porque são trabalhos mais antigos. O Rômulo Andrade, que já foi até professor do Departamento de História da UFJF, ele trabalhou com registros de batismo, tá? Posteriores à lei do ventre livre, e é importante porque ele conseguiu mapear os números de alforrias em Juiz de Fora, em Muriaé. Ele trabalhou o controle desses menores abandonados por parte dos seus tutores. O Renato Pinto Venâncio corrobora um pouco disso. Ele vai dizer que, após a lei do ventre livre, houve um aumento do número de crianças abandonadas nas instituições de recolhimento. Muitos desses orfanatos, como a gente chama hoje, foram transformados em abrigos para crianças de cor, tá? Por quê? Porque os filhos dessas escravas se tornaram virtuais menores abandonados. Os senhores, eles podiam enjeitar essas crianças e alugar suas mães como amas de leite. E aí, por que você está falando isso, Virna? Para a gente entender como é que essa setorialização da assistência em Minas acontece principalmente a partir do século XIX, tá? A partir de 1880, 1890. Esses lugares, né, de recolhimentos de expostos ou asilos de órfãos vão substituir aquilo, né, que durante o Brasil colonial e durante parte, né, do Império foi chamado de casas da roda. A partir de 1927, inclusive, elas se tornam ilegais. Vocês sabem dessa história, né? Tinha um buraco com um local de madeira mesmo, que ficava rodando, você deixava o bebê lá, ninguém nem te via, né? Você não precisava de se identificar, tá? Uma outra coisa que auxilia nessa segmentação também, setorialização da assistência específica, né? O hospital como local de tratar as doenças, o asilo para os idosos, o hospício para os loucos, o orfanato, né? Para os órfãos, são principalmente o aumento das epidemias. Desde 1850, a gente vai ter um índice de mortalidade bastante grande por conta da febre amarela, do cólera. Aqui em Juiz de Fora, a gente tem também casos que a gente tem relatos de epidemias de cólera que deixaram a diretoria de higiene descabelada. E aí vão existir o quê? A criação de comissões, de órgãos específicos para dar conta disso. E vão surgindo os regulamentos. O regulamento dos estalajadeiros, por exemplo, de 1853. Para quê, gente? Para regulamentar, estabelecer normas para as hospedarias, para fiscalizar habitações coletivas, já buscando, claro, evitar a presença de vadios, de estrangeiros, de pessoas suspeitas. Posteriormente, né, mais para o final do 19, início do 20, a gente tem um exemplo clássico disso no Rio de Janeiro, com a eliminação dos cortiços, né? Pereira Passos, o Haussmann Tropical, principalmente porque a gente vai ter um afluxo bastante grande de imigrantes portugueses no Rio de Janeiro, tá? Esses cortiços eram um problema, né? Um controle social, era um problema, como é que a gente pode dizer?
de controle social. Por quê? Porque a administração pública não dava conta de centenas de pessoas, de dezenas de famílias nesses cortiços. Então, a gente pode dizer o quê? Que a assistência ela surge muito ligada a essa questão da higiene pública, da civilização, e o sistema assistencial ele vai se tornando, então, mais complexo. A gente colocou aqui, né? Em Minas Gerais, há uma reestruturação da assistência que ocorre a partir dos anos finais do século XIX, principalmente a partir do sistema republicano, porque a gente tem a criação da Secretaria de Saúde e Assistência Pública, que vai ser subordinada à Secretaria do Interior. Depois ela acaba desaparecendo, sendo dividida, tá? Mas sempre subordinada à Secretaria do Interior. Então, a gente pode dizer até aqui, né, que a assistência aos pobres em Minas Gerais, ela se estabeleceu a partir da caridade e da filantropia, vindas da sociedade civil e de subvenções do Estado, tá? A gente tem um quadro aqui sobre a legislação social no Brasil no decorrer da Primeira República, mas como a gente já tem quase 1h30, eu acho que agora a gente podia abrir para perguntas, não é, Clara? E deixar essa parte para amanhã, daqui em diante, ainda tem tanta coisa. Podemos. Se deixar, eu fico falando sem parar, sem parar. Pode começar as perguntas, então? Sim. A primeira pergunta é do Edson Menezes, e é a seguinte pergunta. Professora, podemos dizer que a filantropia seria uma espécie de assistencialismo? Bom, desta perspectiva que nós colocamos, tanto a caridade quanto a filantropia podem ser consideradas como práticas assistenciais, tá? Só que a gente só tem que tomar cuidado, e eu não sei se é sobre isso que o Edson, né, ou se é por conta disso que ele está perguntando. A ideia de assistencialismo hoje é algo que gera muita controvérsia, né? Muita gente associa o assistencialismo à ideia de que você não ensina a pescar, né? Você dá, mas não ensina o pobre a pescar sozinho, não tem essas, né? Você dá o peixe, mas não ensina a pescar. A gente tem que separar um pouco, não é essa a ideia de assistencialismo, tá? A caridade e a filantropia é prestar assistência à pobreza. Se for esse assistencialismo, acredito que não, Edson. Não sei se eu consegui te responder. A próxima pergunta. Estou esperando. É do Marcos, e é a seguinte pergunta. Professora, quais as particularidades de se pesquisar a história de Minas Gerais na colônia e no início do Império? Uma das coisas que eu percebi de forma muito clara é que Minas, ela sempre foi, né, a gente sabe muito bem disso, um estado muito importante, né? Sempre foi ótimo. Ela pode ser considerada um estado importante. Ela foi uma província importante no período imperial e depois, durante a República, também, né? Nós sabemos disso. E as elites mineiras, elas se organizam de uma tal maneira que elas conseguem estabelecer uma rede de poder econômico e político imensa, tá? Através do Partido, né, Republicano Mineiro, do PRM, e que elas se mantêm. Na verdade, elas conseguem transformar aquele poder que elas tinham no Império, no Partido Republicano Mineiro, né, se transformando, se transmutando ali, e continuam atuando, tá, nos principais núcleos, polos de poder. Isso é bastante interessante. Não posso nem dizer se isso é uma particularidade da história de Minas, tá? Na colônia, início do Império. Eu achei que era do Império à República. Colônia, início do Império em Minas, tá? Não é muito a minha praia, não. O que eu falei aqui agora foi mais a respeito dos anos finais do Império para a República, que foi o que eu pude estudar um pouco mais, de forma um pouco mais aprofundada. Minas, colônia e Império, né, anos iniciais do Império, eu sou meio fraquinha, tá, gente?
Vamos para a próxima. A pergunta agora é do Lucas. Nós poderíamos dizer que a assistência no período império se iguala com a defasagem que temos agora durante a pandemia? Uma espécie de retrocesso e descaso? Eu vou te falar uma coisa. Primeiro, eu acho que nenhum, eu acho que isso eu posso afirmar, nenhum governo do Estado brasileiro foi tão incompetente para gerir qualquer tipo de situação de calamidade pública como este que nós temos agora. Independente de posicionamentos políticos e orientações ideológicas, nós vivemos um Estado completamente ausente e totalmente incompetente na gestão da coisa pública. Então, vocês vejam que nós temos problemas sérios relacionados à estruturação da saúde pública, né? Nós tivemos problemas sérios, Lucas, da distribuição desse auxílio emergencial. A gente viu pessoas, boa parte das pessoas que receberam não precisavam desse auxílio, pessoas, inclusive, do governo, pessoas da corporação militar, funcionários públicos, né? E, assim, uma situação agravada por uma pandemia, que torna o pobre mais vulnerável, mais pobre, mais ameaçado, né? De indigência ainda. Então, assim, esse retrocesso, esse descaso que a gente enfrenta agora, eu acredito que não se iguale em nada do que a gente já viu. Tá claro que existe o fator, né, da Covid-19, a gente não pode ser anacrônico, nem ser, né, aquele que julga, eu sei de todas essas coisas, né, gente? Historiador não é dono da verdade, bereré, a gente sabe isso tudo que a gente lê, a gente sabe de todas as críticas, a gente foi lá naquele, já sabe de cor, aquele manualzinho dos análises, a gente leu Mark Bloch, a gente leu, né, tudo que é muito importante e tal, só que a gente, né, é observador do nosso tempo. E a história do tempo presente está mostrando para a gente que nós, no Brasil, ainda não tínhamos vivido uma situação como essa. Né? Nem nesses casos que eu citei, da febre amarela, do cólera, né, a gente vê o quê? A combinação acertada de ações da sociedade civil e do Estado. Entende? E esse trabalho, esse conserto, né, esse equilíbrio foi muito importante. Tá? E esse equilíbrio foi muito importante para que o Estado de Minas, com uma população imensa, desse conta, né, de não ter índices de mortalidade altíssimos, pelo menos nesse período. Agora, hoje, né, o que nós temos é caótico. A nossa próxima pergunta é do Márcio Júnior. Virna, de que maneira o recém-criado Império Brasileiro, na segunda metade dos 800, atuou na questão da urbanização versus pobreza nas cidades? Então, o que acontece? Essa ideia da pobreza nas cidades, ela vai estar sempre, Márcio, a partir, né, do meu conhecimento mais direcionado para assistência aos pobres, a questão das misericórdias. Então, a gente tem ou um hospital, tá, da Santa Casa de Misericórdia, ou nós vamos ter um hospital de São Vicente de Paulo, um bom asilo, geralmente um asilo e um orfanato que costumavam funcionar em 2 pavilhões, um local, tá, onde você tinha um boticário. O que é isso, Virna? Um local onde você vai ter um médico, né, para tratar dos doentes, tá? Isso eu estou falando dos doentes pobres, né, das pessoas vulneráveis, tá? Sem, né, condições de proverem os seus próprios cuidados. Então, a partir de 1860, 1870, o que a gente observa, Márcio, nos relatos dos presidentes de província, tá? É o quê? Esse cuidado. Então, cidades, principalmente as cidades maiores, as mais importantes, lembrar, né? A gente vai ter a transferência da capital de Ouro Preto para Belo Horizonte em 1897, já com uma estruturação, né? Muitos problemas, mas é uma cidade planejada, a primeira, né? Do Brasil, se eu não estou muito enganada, com uma estruturação desses serviços também.
Então, era mais pensado nisso, entendeu? E como é que nós vamos, tá, socorrer esses pobres? Por quê? Esses pobres não podiam ficar zanzando no meio da cidade, não. Tinha placa, vocês sabiam que tinha placa para mendigar? Eles distribuíam placas, né? Em Juiz de Fora tinha isso. Você tinha um número, que era o seu número de mendigo, que te permitia mendigar. Isso não sou eu que estou falando, não, tá, gente? É muito interessante, Então, tinha essa organização, tá? Depois é que a coisa vai degringolar, porque a partir, né, de 1900 em diante, o negócio complica bastante. Mas até esse período, eles tentaram organizar. A nossa próxima pergunta é da Ana Luísa. Professora, você diria que o número de moradores de rua em Juiz de Fora, por exemplo, é uma raiz dos erros vindos do passado? Então, assim, Juiz de Fora tem uma característica interessante, né? Eu não sou especialista na história da cidade, também não sou especialista em história, tá, da economia de Juiz de Fora. Mas quando a gente conhece um pouco, né, da história, o que a gente percebe? Juiz de Fora foi, até o início do século XX, importantíssima economicamente para o estado de Minas, né? Tinha um polo industrial têxtil super famoso, disputava, inclusive, com São Paulo, que à época era, né, o maior produtor, e, de repente, eu sei que não é de repente, né? Que um bom historiador da economia da cidade saberia explicar isso melhor que eu, mas, de repente, ela perde esse protagonismo. E a gente percebe que de lá para cá, depois me corrija se eu estiver errado, a cidade não recuperou mais esse protagonismo, como é que a gente pode dizer? Econômico, né? Essa dinâmica econômica que ela tinha. Então, algo se perdeu aí. E realmente a gente ouve muito, né, nas ruas, as pessoas comentarem, né, em Juiz de Fora não rola dinheiro, é uma cidade boa para se morar, mas não é uma cidade boa para você, né, como é que a gente pode dizer, se trabalhar. Há uma dificuldade tremenda de se conseguir empregos e bons postos de trabalho aqui. Né? Isso não sou eu que estou dizendo. Basta você olhar, por exemplo, para nós, professores. Né? Professor de história, então, é algo assim, né, que brota, porque realmente é uma profissão maravilhosa. Mas isso, Ana, faz com que as vulneráveis economicamente. Se você não tem um emprego, né, que te garanta estabilidade, que te garanta pelo menos que você possa não tem uma casa própria, mas pagar um aluguel, ter acesso a um plano de saúde minimamente, né? Se alimentar bem, tá? E a gente percebe o quê? Tem gente que fala, né? Que tem gente de outras cidades deixando moradores de rua aqui, vocês já ouviram isso? E já ouvi também que à noite eles recolhem os moradores de rua de Juiz de Fora e levam para outras cidades. Existe isso também, tá, gente? Eu não sei se isso é uma lenda urbana. Mas percebam, esse aumento do número de moradores de rua em Juiz de Fora, ele foi agravado pela pandemia. Mas ele tem relação, sim, com a economia ou a ausência da dinâmica econômica que se estruturou na cidade, né, de algumas décadas para cá, né, gente? Eu acredito nisso, pelo menos posso estar enganada. A próxima pergunta é da Marília Nascimento. É que você deu uma congeladinha, você já viu que eu sou um poço de ansiedade, né? Perdão. As crianças enjeitadas, filhas de ex-escravos, tinham alguma oportunidade de adoção ou elas ficavam nessas casas para órfãos até a maioridade? Ô, gente, o que acontece? Essas crianças enjeitadas, elas, raríssimas vezes, tinham essa oportunidade de adoção para uma vida melhor. Vocês já repararam que hoje no Brasil, se você for olhar as porcentagens, as crianças negras,
adotadas, elas são adotadas em número muito menor do que as brancas. Então, vocês imaginem isso, tá? Por exemplo, após, 1871, com a lei do ventre livre. É assim, sem contar que tinha aspectos específicos da lei que a maior parte, dos filhos ficavam mesmo com o dono da mãe. Mas essa oportunidade de adoção, inclusive, assim, eu precisaria até estudar mais para te responder isso, mas eu não conheço, tá? Elas geralmente ficavam nessas casas para órfãos servindo, né? Você imagina, trabalhando até horrores, servindo essas instituições. Alguns nem depois da maioridade saíam. A próxima pergunta é da Andréia Freitas. Podemos dizer que a caridade e a filantropia contribuíram para o aumento da pobreza? Olha, eu, na verdade, acredito que não. Eu não tenho, Não posso te dizer estatisticamente, mas sem a caridade e a filantropia, nós teríamos centenas de milhares de mortes no estado de Minas Gerais, tá? Viúvas mortas, muitos brancos e negros machucados, espancados, mortos sem socorros, Pessoas que não conseguiam emprego também morreriam de fome, de sede, de frio, completamente desamparadas. Então, eu acredito que a caridade e a filantropia, nesse período que nós estudamos, na verdade, ela não contribuiu para o aumento da pobreza. O que contribuiu, na verdade, foram o quê? Foram aquelas transformações que a gente elencou aqui antes. Quais? Um aumento gradativo de quê, gente? Do número de imigrantes, do número de trabalhadores livres, a ausência de postos de trabalhos, tá? Uma reordenação urbana nas cidades que implicava o quê? Na segregação espacial, podemos colocar assim, dos mais pobres. Isso, e lembrar, gente? Se a gente faz o cálculo da população negra no Brasil hoje, da população liberta no pós-abolição, era um número altíssimo de pessoas. E eu nem estou querendo dizer que os negros é que vão precisar da caridade e da filantropia, tá? A gente tem vários brancos, pobres, desamparados também, mas a caridade e a filantropia vão atuar como uma forma de dirimir mesmo, de tentar minimizar o sofrimento dessas pessoas e a possível morte mesmo delas. Eu não acho que tenha. A próxima pergunta é da Consuelo Freitas. Após a abolição, pode-se dizer que a elite não queria pessoas pobres e negras no lugar? Certamente. Gente, onde que a elite quer pobre até hoje? Eu costumo falar isso, todo mundo acha engraçado, mas é porque, gente, ninguém quer enxergar o pobre, entendeu? O pobre é uma criatura invisível, e isso é muito triste e muito doloroso. Estudar pobre, gente, eu já vi cada piada a respeito. Vou mandar um beijo para os meus amigos Juarez e Tiago, meus colegas professores, eles pediram, tá? Beijo, amores. Assim, o pobre é invisível, ele carrega com ele um estigma, E é muito interessante, Consuelo, essa pergunta que você fez, porque a elite não queria pessoas pobres, muito menos negras, próximo a elas. Você vai ver que vai ter um aparato estatal para segregar os negros através do encarceramento, e isso existe até hoje. Me corrijam se eu estiver errada. Todo camburão tem um pouco de navio negreiro, grande rapa. Mais do que isso também. O pobre, de maneira geral, branco, negro, ele é até hoje um problema para essas elites. Essas elites querem que ele desapareça. Isso é uma coisa que, para mim, não mudou. A gente pode ter melhores políticas públicas, dependendo do governo, dos seus programas sociais, do tipo de Estado que se instaura, e isso, claro, faz diferença, mas o pobre é um problema. Lembrar, gente,
aquele filme Parasita, ele traz isso perfeitamente. O pobre fede. O cheiro dele incomoda. E não é só, né, porque ele é sujo, porque ele não se banha, porque ele não tem um lugar adequado para viver, né? Porque ele traz esse estigma mesmo. Ele é um ser que se pretende, né? Nós pretendemos que ele seja invisível, porque admitir a existência dele é algo sofrido demais. Né? E que exige, claro, um posicionamento de cada um de nós também. Eu, pelo menos, penso nisso. Imagina do Estado, né? O Estado quer que o pobre desapareça. A elite não quer saber de pobre nenhum. A nossa próxima pergunta é do Diógenes Calado. Como o estudo sobre pobreza urbana se torna um diferencial nas abordagens das aulas de história? Ô, gente, você imagine que nós, por exemplo, somos professores, eu vou pensar, eu como professora de história numa cidade bastante urbanizada como Juiz de Fora, é importante que nós conheçamos, né, até a trajetória e o processo de desenvolvimento urbano do Brasil, de cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte. Por quê? Porque isso demonstra que a gente conhece esses espaços de sociabilidade, os espaços de segregação da cidade, as áreas de periferia, como é que isso funciona, quais grupos sociais transitam nessas partes da cidade, né? Isso é muito importante. Qual é o lugar, né, considerado o lugar dos pobres, da pobreza, tá? O lugar dos ricos. Isso é uma coisa importante, porque isso demonstra o quê? Que essa geografia da cidade, né, é também algo que é hierarquizado, e a gente sabe que é. Isso pode, claro, ser trabalhado nas aulas de história de uma forma completamente diferente. Isso inova, né? Você pode trabalhar de uma forma imagética, espacial. Eu acho que isso é muito, muito importante. A próxima pergunta, Silvana Lacerda. Professora, como você vê a pobreza e assistência em Minas nos dias atuais? Olha só, Silvana, então, eu tenho tentado acompanhar algumas coisas pelos jornais, alguns artigos da imprensa, internet, e assim, a gente vê que essa estrutura de funcionamento das Santas Casas, boa parte delas acabou se tornando, né, privada, elas se tornaram uma forma, né, de muitas delas dirigidas por um grupo de médicos cooperados, algumas ainda recebem subsídio do governo, mas a gente tem em Minas agora, neste momento, um governo ultra liberal. A gente nem pode dizer que é neoliberal, é ultraliberal. E aí, como eu disse no início, né? Um governo que não honra os seus compromissos com a educação. Virna, eu acho que travou a transmissão. Como a gente já estava chegando no fim da transmissão mesmo, a professora Virna teve alguns problemas. Ela voltou. Voltei pelo menos para me despedir. Só para fechar a clarinha linda do meu core, o que acontece? Então, eu vejo, Silvana, da pior forma possível, até porque o que você faz com o auxílio emergencial de R$ 39, né, bem? É complicado demais, né? Até desrespeitoso, tá? Entre outros fatores. Clara, muito obrigada, viu? Gostaria de agradecer a todos. Até amanhã, né?
Obrigada a todos que compareceram no minicurso hoje. Lembrando que para poder ter o certificado é necessário ter 75% de presença nos 2 dias e os certificados serão enviados por e-mail. Amanhã, o minicurso entrar pelo link enviado por e-mail que a gente utilizou hoje nessa primeira aula. Obrigada a todos pela presença. Obrigada, Virna. Beijo, eu que agradeço.